Algo extremamente incomum está acontecendo agora na Bielorrússia e isso está deixando a Rússia cada vez mais preocupada. Porque por quase 3 décadas, a Bielorrússia foi considerada a aliada mais fiel da Rússia, um estado que se submetia ao rumo de Putin sem contestação. Lukashenko era o homem que permaneceu leal mesmo nos momentos mais sombrios de Moscou, que resistiu desafiadoramente às sanções ocidentais e que deu ao seu país a reputação de uma segunda Rússia e da última ditadura da Europa. Em fevereiro de 2022, Putin conseguiu invadir a Ucrânia, principalmente via Bielorrússia, mas o país passou a depender mais do grande vizinho desde o início da guerra. Com sua agenda até 2030, Putin planeja até mesmo a criação de um Estado da União. E assim, de repente, essa aliança começa a ruir. No outono de 2024, aconteceu pela primeira vez o impensável, e Lukashenko se posicionou abertamente contra Putin. Em uma entrevista ao jornal russo Izvestia, Lukashenko alertou publicamente que a Rússia não deveria nem pensar em anexar Belarus. Um ataque à soberania do seu país, disse ele, significaria guerra. Ele acrescentou, seria guerra, digo isso abertamente. Sim, na verdade ele ameaçou que haveria guerra. Não com a OTAN, não com a Ucrânia, mas com a própria Rússia. Essas declarações geraram forte agitação na Rússia e fora dela, pois Lukashenko traçou publicamente pela primeira vez uma linha vermelha contra Moscou. E isso em um veículo russo de imprensa, o que tornou a mensagem ainda mais explosiva, mas vai além disso. Neste ano, ele restringiu exportações para a Rússia e vem se aproximando diplomaticamente cada vez mais da União Europeia, porque Lukashenko está em uma encruzilhada que dificilmente poderia ser mais perigosa. Sem o apoio de Putin, ele já teria sido derrubado em 2020. Seu poder se deve exclusivamente a Moscou, e a aliança é, acima de tudo, uma aliança de conveniência. Mas essa dependência agora ameaça destruir tudo o que ele construiu em décadas. Quanto mais tempo a guerra na Ucrânia durar, mais a Rússia arrasta Belarus para o seu redemoinho, economicamente, militarmente e politicamente. Se ele continuar obedecendo, perderá de vez a soberania do seu país. E assim, nos últimos meses, Belarus fez uma reviravolta de 180 graus e, de repente, voltou a se aproximar do Ocidente e da União Europeia. Mas como isso pôde acontecer? Por que Lukashenko inicialmente queria ser o governante absoluto de Moscou? E por que e de que forma ele tem se posicionado cada vez mais contra Moscou nos últimos meses? Como Putin reage a isso e como pode ser o futuro a longo prazo da última ditadura da Europa? Todas essas questões interessantes vamos analisar no vídeo de hoje. Antes era o oposto, por isso a ruptura hoje é ainda mais radical. Para entender, precisamos voltar aos anos 90. Após o colapso da União Soviética, Belarus, como a maioria dos antigos estados soviéticos, era um país jovem, economicamente frágil, dependente da energia russa, mas com uma localização estratégica. País vizinho da União Europeia, corredor-chave para petróleo, gás e com indústrias interligadas. Em 1994, Alexander Lukashenko ascendeu à presidência como um populista anticorrupção, prometendo estabilidade ao povo. Sua receita: preços baixos, controle estatal e subsídios. A conta disso deveria ser paga com petróleo e gás russos subsidiados, vantagens alfandegárias e mercados abertos. E é exatamente aqui que surge, naquela época, a ideia que mudaria tudo: o Estado da União entre a Rússia e Belarus. Em 1996, ambos os lados assinam o primeiro tratado de integração. Em 1997, vem um aprofundamento e, em 1999, finalmente é assinado o Tratado de Criação da União Estatal. Nos tratados, fala-se de órgãos conjuntos, um Conselho Supremo de Estado, um Conselho de Ministros, um Parlamento e, a longo prazo, até mesmo uma moeda única. Moscou recebe lealdade e profundidade estratégica, Minsk recebe descontos em energia, mercados consumidores e apoio político. Um casamento de conveniência, mas com sonhos muito diferentes. Porque Lukashenko vê no Estado da União mais do que uma rede de segurança. Ele enxerga até mesmo uma oportunidade histórica. Porque Putin ainda não está no poder, e nos últimos anos de Yeltsin, o Kremlin parece exausto. A política russa é caótica e a economia está abalada. E assim, nessa fase, circula de fato em Belarus a ideia de que um presidente forte, linha dura na manutenção da ordem, vindo de Minsk, poderia assumir a liderança de uma entidade estatal conjunta. Estamos falando, claro, de Lukashenko. Naquela época, pesquisas mostram que ele era bem visto por parte dos russos, um homem firme que impõe ordem. Como está a Rússia? Como está a situação na Rússia? Lukashenko calcula que, se o Estado da União se firmar, a presidência desse Estado pode ser um trampolim para ele. Ou seja, não deixar Belarus ser absorvida pela Rússia, mas o contrário, ele mesmo quer o poder sobre Moscou. Mas então chega o ano 2000 e, com Vladimir Putin, um Kremlin totalmente diferente.
O novo presidente reorganiza a Rússia, fortalece o federalismo, coloca os oligarcas sob controle e, acima de tudo, tira do projeto de união exatamente o ritmo que Lukashenko precisaria para avançar politicamente até Moscou. Em vez de fusão rápida, criam-se grupos de trabalho lentos, ao invés de moeda comum, seguem anos de estudos. O sonho de Lukashenko de presidir ambos os estados virou um debate sem fim sobre tarifas alfandegárias, disputas por leite e gás, descontos e taxas de trânsito. Lukashenko, que subestimou a determinação de Putin e chegou a zombar dele, precisa admitir que seu projeto fracassou, ao menos por hora. A partir dos anos 2000, ele aperfeiçoa então sua lealdade equilibrada. Ele apoia a Rússia quando lhe convém e obtém subsídios energéticos, mas também se aproxima da União Europeia e abre mercados. Essa estratégia funciona muito bem por bastante tempo. Sempre que a Rússia aumenta os preços do gás para ele, Lukashenko viaja de forma demonstrativa para Bruxelas, dá entrevistas sobre soberania e parceria europeia e, logo depois, volta a Moscou para assinar, quando Putin aprova o próximo subsídio. Um jogo para ganhar tempo que ambos os lados conheciam. Ele conseguia aberturas diplomáticas da União Europeia em troca de promessas de reformas e, ao mesmo tempo, comprava petróleo russo a preços baixos. As negociações de paz de Minsk, após a anexação da Crimeia, também o destacaram internacionalmente por pouco tempo. Belarus se tornou um local aparentemente neutro para conversas entre a Rússia, a Ucrânia e o Ocidente. Até 2022, Lukashenko conseguiu manter esse equilíbrio frágil. Mas então seu castelo de cartas desmoronou. Uma onda massiva de protestos após as eleições presidenciais fraudadas o lançou na pior crise de seus quase 3 décadas de governo. Centenas de milhares foram às ruas e o regime ficou abalado. Ao mesmo tempo, o Ocidente não reconheceu sua reeleição e a União Europeia impôs novas sanções. Restou a Lukashenko apenas um aliado, Vladimir Putin. A Rússia ajudou com empréstimos, propaganda e na coordenação da repressão aos protestos. Ao mesmo tempo, Putin colocou unidades russas em prontidão permanente na fronteira, caso a situação saísse do controle, e ajudou massivamente no controle da informação. Após as eleições, com apoio da KGB, o acesso à internet no país foi bloqueado por dias. Quase todas as redes sociais e até serviços de mensagens como Telegram e WhatsApp ficaram inacessíveis. Situações assim mostram como a proteção digital é importante. Também enfrentamos diversos invasores e ameaças online e precisamos nos antecipar a eles. Vigilância online, bloqueio geográfico e redes inseguras, a internet já não é mais um espaço neutro. Seus dados são rastreados, conteúdos favoritos bloqueados em alguns países e redes Wi-Fi públicas são arriscadas. É aí que entra o CyberGhost VPN. Com mais de 38 milhões de usuários e 15 anos de experiência, o CyberGhost protege sua privacidade digital. É a empresa de VPN mais bem avaliada no Trustpilot, porque ele criptografa todo o seu tráfego de internet, oculta seu endereço IP e garante que você navegue de forma anônima e segura na internet. Tudo isso com um clique, sem exigir conhecimento técnico. Com mais de 11 mil servidores em 100 países, você garante conexão rápida e estável em qualquer lugar. CyberGhost desbloqueia mais de 40 serviços de streaming como Netflix, Hulu e Disney, permitindo acesso às suas séries favoritas em qualquer lugar do mundo. E o melhor, você pode proteger até 7 dispositivos ao mesmo tempo, seja no Windows, Mac, iOS, Android, Smart TVs ou consoles de videogame. Com meu link na descrição, você ganha 83% de desconto, só 2,03 euros por mês e ainda leva 4 meses grátis. E você não corre nenhum risco, pois há uma garantia de devolução do dinheiro em 45 dias. Então, assuma agora a sua segurança online e confira a CyberGhost. Mas o preço foi alto. Lealdade política. A partir desse momento, a independência de Lukashenko terminou de vez. Agora, ele era vassalo de Putin e tinha que obedecer. Quando, em 2022, as tropas russas invadiram a Ucrânia, Belarus se tornou uma base logística crucial. De seu território, tanques russos avançaram em direção a Kiev, e do solo bielorrusso, inúmeros mísseis foram lançados. Lukashenko tentou manter seu próprio exército fora da guerra, mas o mundo viu. Belarus já fazia parte da máquina de guerra russa, e as sanções o atingiram com a mesma severidade que atingiram a Rússia. Ao mesmo tempo, a guerra era extremamente impopular em seu próprio país. Lukashenko sabia que a maioria da sua população rejeitava esse conflito. Chegou a haver atos de sabotagem contra linhas ferroviárias por onde tropas russas eram transportadas, mas para ele, aparentemente não havia saída sem irritar Moscou. Ao mesmo tempo, a dependência piorou desde o início da guerra. Isso porque a Rússia agora buscava a completa integração de Belarus até no máximo 2030. Um documento estratégico de 17 páginas vazado em 2023 por jornalistas internacionais, incluindo o Süddeutsche Zeitung, revelou o plano mestre de Moscou com uma clareza assustadora.
O documento, elaborado pela Administração Presidencial para a Cooperação Transfronteiriça, descreve em detalhes como a Rússia pretende absorver Belarus em 3 fases, nos campos político, econômico, cultural e militar. Na primeira fase, a elite política de Minsk deveria ser reestruturada para ser pró-Rússia. Funcionários, oficiais e representantes da mídia leais a Moscou deveriam ser promovidos, enquanto tendências nacionalistas deveriam ser eliminadas. A segunda fase visa uma integração econômica e social profunda. Empresas russas devem assumir empresas bielorrussas, uma política aduaneira unificada e uma moeda comum, o rublo, estão previstas. E até 2030, segundo o plano, Belarus estaria totalmente integrada à Federação Russa. A Rússia, nesse contexto, não fala mais de um parceiro, mas sim de um espaço histórico comum, no qual Belarus existe apenas como uma província. Esse seria o pior cenário para Lukashenko, vendo toda a obra de uma vida desmoronar. Mas enquanto Lukashenko tentava impedir essa total subordinação, Belarus afundava cada vez mais em uma crise econômica criada internamente, que era agravada a cada dia de guerra. Principalmente desde que, a partir de 2024, as sanções foram drasticamente intensificadas e a própria economia da Rússia enfraqueceu, ocorreu a crise. Os preços dos alimentos subiram mais de 10%, a moeda desvalorizou bastante e itens básicos como batatas e leite ficaram escassos. Especialmente a crise da batata na primavera de 2025 mostrou o quanto Lukashenko está perdendo o controle. Antes orgulhoso de governar o país dos produtores de batata, Belarus de repente teve que importar batatas. Ao mesmo tempo, no verão de 2025, os preços da energia dispararam quando drones ucranianos atingiram dutos russos e bielorrussos. O Kremlin prometeu ajuda, mas acabou comprando rapidamente a gasolina bielorrussa para aliviar sua própria escassez. Para Minsk, isso foi um tapa na cara. Em vez de ajudar, Putin continuou saqueando o país. Ficou claro que a Rússia não era um protetor, mas sim concorrente, levando Lukashenko a se rebelar contra Putin ao limitar, pela primeira vez, os preços da energia. Ele reduziu drasticamente as exportações para a Rússia para abastecer sua própria população, uma afronta aberta a Moscou. E por fim, também vieram gestos diplomáticos desconcertantes. Ele sinalizou ao Ocidente e à União Europeia uma abertura cautelosa, sondando por intermediários se seria possível suspender algumas sanções caso Belarus libertasse presos políticos. E de fato, em junho de 2025 ocorre a libertação simbólica de vários opositores. Entre eles, o ativista Sergei Tikhanovsky é levado de avião para a Lituânia. Ao mesmo tempo, ocorrem encontros com diplomatas ocidentais. Por exemplo, com o enviado especial dos Estados Unidos para a Europa Oriental, Lukashenko afirma querer um novo equilíbrio entre Oriente e Ocidente. Para muitos, fica claro que ele quer se afastar discretamente de Moscou, mas essas aproximações ainda são arriscadas, pois qualquer gesto ao Ocidente é visto como traição lá. A mídia russa volta a criticar Lukashenko sutilmente, sinal de que o Kremlin quer aumentar a pressão. Ao mesmo tempo, a Rússia amplia sua presença militar no país. Há novas manobras, novas armas, depósitos de armas e mais conselheiros. E mesmo assim, algo mudou. Pela primeira vez em anos, Lukashenko ousa enfatizar publicamente a soberania de seu país, e até ameaça com guerra caso Moscou a viole. Atualmente, Belarus está em um beco sem saída, economicamente exaurido, politicamente isolado e militarmente ocupado. E, no entanto, de repente, há um descontentamento crescente contra a Rússia dentro do próprio país. Cada vez mais bielorrussos percebem que a irmandade de Putin é apenas outra palavra para a submissão. Por isso, muitos também apostam na Ucrânia. Porque o desenvolvimento de longo prazo de Belarus provavelmente vai depender, antes de tudo, do desfecho da guerra e do comportamento dos europeus. Mas o que vocês acham? Como Belarus poderia se desenvolver a longo prazo? Mais para o Ocidente ou de novo para o Oriente? Escrevam aí nos comentários. E não deixem de conferir o CyberGhost VPN. Assumam o controle da sua segurança online e aproveitem a oferta exclusiva pelo link. Se tem interesse no que acontece em Kaliningrado, recomendo este vídeo. Divirtam-se assistindo. Até a próxima. Tchau!